nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Todas as suas consequências. Tá bom? Doutor Lair, o Rony Peterson e o Júnior Marques está perguntando da importância da vitamina D3 no momento da gestação. Que o senhor abordasse a vitamina D3 e gestação. Perfeitamente. Quando a mulher engravida, a necessidade de vitamina D3 dela aumenta muito, mas muito. Então, ela tem que ingerir mais. Tá? E quando ela amamenta, mais ainda. O leite materno é o melhor alimento do mundo. Ele só fica devendo por uma coisa. O leite materno é pobre em vitamina D3. Então, já é por natureza pobre. Porque a esperança é o seguinte, a natureza falou assim, ô fêmea, ô mãe, você vai dar de mamar. Agora, leva o seu filhote para passear na natureza, tá? No sol, tá bom? Assim que era. Não é o mundo que nós vivemos hoje. Então, a criança, ela só mamando, ela já começa a ter deficiência de vitamina D. Porque o leite materno é conhecido por ser pobre em vitamina D. Então, a mãe, quando recebe mais vitamina D por suplementação, a concentração de vitamina D no leite aumenta. E isso beneficia tremendamente a criança. Entendeu? Muito, muito mesmo. Eu gostaria de atualizar os números aqui, que é importante também o Dr. Lair saber. Estamos alcançando 46.749 pessoas. Muito obrigado aí a todo o público da internet, do Facebook. Realmente agora extrapolamos todos os números nossos, em todos os nossos hangouts aqui. Quero agradecer somente no Facebook, em 46.749 pessoas. Está aqui o relatório do Facebook. Muito obrigado por essa audiência. Isso também eleva a nossa responsabilidade, né, doutor Lair, para responder essas perguntas todas aqui. A Maria do Carmo, doutor Lair, ela é de Manaus. Sim. Vamos ver a pergunta dela. Qual a vitamina que falta no corpo quando começa a aparecer sinais pequenininhos com sangue na pele, que parece verruga? Tem algum sintoma específico disso, uma causa disso? Fala de novo, me pergunta de novo. A pergunta dela é a seguinte: qual vitamina, ou qual suplemento, ou qual componente que falta no corpo quando começa a aparecer pequenas verrugas de sangue na pele, pequenas pintas de sangue na pele? Um tipo que existe na pele, que a gente chama de skin tag, geralmente é por aumento da resistência insulínica. Pessoas que são pré-diabéticas, que se não se cuidarem vão ser diabéticas, elas começam a aparecer com essas coisas na pele, chamado skin tag. É como se fossem pequenas verrugas, mas não são. E também quando ela começa a escurecer atrás do pescoço, às vezes ela escurece na axila, tá? Isso chama acantose nigricans, é o nome disso aí, acantose nigricans. Às vezes aparece no cotovelo, às vezes aparece na dobra do dedo. Então, tem vários modos de você apresentar a acantose nigricans, mas geralmente a fonte disso aí é resistência insulínica. Traduzindo para você, você está comendo muito açúcar, está ingerindo muito carboidrato. Se você reduzir a sua ingestão de carboidrato, você vai diminuir os níveis de insulina, você vai melhorar a sua sensibilidade insulínica e essas manifestações aí, às vezes, desaparecem sozinhas. Tá? Ok, você está assistindo o Hangout aqui com o Dr. Lair Ribeiro. O nosso tema aqui é a vitamina D3, o hormônio esteroidal mais importante no corpo humano. E a gente faz um convite para você acessar o site www.nutrigenes.com.br. Lá você vai encontrar os melhores suplementos do mercado. Uma pergunta bem interessante aqui, doutor. O senhor tem falado muito aqui da vitamina D em relação às doses, né? O Fernando Ribeiro Queiroz, do Ceará, mesmo doses pequenas de vitamina D3 ajudam, doutor Lair? Muito. Por exemplo, os pacientes que têm raquitismo, o osso tem uma sensibilidade muito grande à vitamina D3. Pequenas doses de vitamina D3 fazem uma diferença enorme na parte, por exemplo, do periósteo, na parte dessas dores ósseas, dessas dores musculares. Agora, quando você vai trabalhar com doenças autoimunes, por exemplo, aí já são doses maiores. Aí o médico tem que fazer isso, tem que ir no médico que está acostumado a trabalhar. Porque se você fizer doses muito altas de vitamina D, você vai também aumentar o cálcio.
primeira coisa que se aumenta é a hipercalcemia, é o aumento do cálcio no sangue, com todas as suas consequências. Então, às vezes, você precisa fazer tratamento dessa hipercalcemia, que advém de uma toxicidade por vitamina D. Só que isso é raro, viu? Eu conheço gente tomando doses muito altas para esclerose múltipla e não tem nenhum problema, tá? Mas são monitoradas, são pessoas que estão acompanhando, fazem o hormônio, o paratormônio, faz a dosagem do cálcio sérico, entendeu? E tudo mais, para poder, faz a dosagem da vitamina D, para acompanhar tudo isso, para não ter esses efeitos deletérios. Pergunta aqui da Tainara, ela é de Joinville. É uma pergunta bastante curiosa. Tomar sol faz mal para quem tem pressão alta? Não, é o contrário. Um dos problemas que nós temos com a pressão alta é porque ninguém toma sol mais. A deficiência da vitamina D, uma das consequências é a pressão alta. Você vai ver que muitos pacientes hipertensos, eles começam a tomar 10, 15 minutos de sol 3, 4 vezes por semana, e eles têm que diminuir a dosagem da hipertensão. Porque hipertensão não é doença, hipertensão é um estado. Você pode ser hipertenso porque seu ácido úrico está elevado, você pode ser hipertenso porque você tem hipotiroidismo, você pode ser hipertenso porque a sua resistência insulínica está aumentada, você pode ser hipertenso porque você tem deficiência de magnésio, você pode ser hipertenso porque você tem deficiência de vitamina D. Então, tem vários trabalhos na literatura mostrando, há muito tempo já, tem trabalho de 1992 mostrando já, que o paciente hipertenso, quando ele faz um regime de tomar sol, e não precisa ser muito tempo, não, 10, 15 minutos, 2, 3 vezes por semana, ele tem que, muitas vezes, mexer na medicação, porque a vitamina D inibe o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Muitos de vocês hipertensos que estão nos assistindo, entre os seus remédios de pressão alta, estavam lá para bloquear o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Posso te garantir que está lá. Então, um dos inibidores naturais do renina-angiotensina-aldosterona é a vitamina D3. E o paciente, como ele não toma sol nenhum, porque ele tem a chamada heliofobia, eles jogaram fora a água do bebê e o bebê foi junto, porque todo mundo não toma sol. Não, você tem que tomar sol de uma forma inteligente. É só isso. De uma forma inteligente. Eu não estou falando de você ir para lá e ficar o dia inteiro torrando na praia. Isso é loucura. Ninguém fazia isso na antiguidade também, não. Mas se você aprender a fazer a helioterapia de uma forma inteligente, talvez você até pare de tomar o seu remédio de pressão alta. Põe na cabeça isso. Pressão alta não é uma doença. Pressão alta é um estado. Quando o médico fala que você tem uma hipertensão idiopática, é porque ele não sabe a causa. E às vezes não é para... Ninguém descobre, não tem bola de cristal. Ele está dizendo que ele não sabe a causa. Mas a causa pode ser deficiência de magnésio, deficiência de vitamina D3, excesso de insulina, diminui a quantidade de carboidrato e açúcar que você come, a pressão diminui. Hipotiroidismo, você tem as mãos frias, os pés frios, a pele seca, constipação intestinal, brain fog, você vai no shopping, você não sabe onde você colocou seu carro, você nunca sabe onde é que está a chave, você não sabe onde é que você colocou seus óculos. Isso tudo aí são coisas mostrando que você está com brain fog, que é um dos sintomas do hipotiroidismo. O hipotiroidismo produz uma coisa chamada mucina, e se deixar acumular, produz uma coisa chamada mixedema. E essa mucina, ela não produz só no músculo, ela produz dentro do vaso. Ela aumenta a resistência do vaso. E ela aumentando a resistência periférica do vaso, ela aumenta a pressão. Então, quando você trata o hipotiroidismo, a pressão baixa. Bom? Muito esclarecedor, então, aqui essas informações em relação à vitamina D3 e também na ajuda do tratamento da hipertensão. De Paragominas, do Pará, o Fabrício. O que significa estrogenicidade e o que isso tem a ver com filtro solar? Estrogenicidade é quando você deixa entrar no seu corpo uma substância que funciona como hormônio feminino. Você pega uma mamadeira cheia de leite, a mãe, coitada, não sabe, leva essa mamadeira no micro-ondas, esquenta a mamadeira do bebê no micro-ondas.
Para esquentar, teve que ter calor muito forte ali. Aquele plástico libera bisfenol A e fitalatos, que têm estrogenicidade. Esse bebê agora mama essa mamadeira de veneno. E ele tem 6 meses de idade, ele é obeso. A mãe fala, mas ele não come muito. Por que ele ficou obeso? Porque você esquentou a mamadeira dele no micro-ondas, ele está contaminado com bisfenol A e com fitalatos. Se tem produtos no filtro solar, todos não, mas tem. O seu médico lá vai distinguir com você qual é qual. Que tem estrogenicidade, eu passo isso todo dia, vai chegar uma hora que eu começo a alterar os hormônios no meu corpo. Eu conheço pessoas que passam tanto filtro solar que eles começam a desenvolver ginecomastia, a mama começa a crescer. Porque aquilo ali vai interferindo hormonalmente. Existem inúmeros produtos que têm estrogenicidade. Se você tem uma sopa enlatada, às vezes aquela parte dentro da lata que isola para a sopa ficar ali, aquilo às vezes é feito com produto que tem estrogenicidade. Por isso que eu oriento as pessoas, não confunda produto alimentício com alimento, não é a mesma coisa. Procure comer alimento. Alimento não tem rótulo, tá bom? Alimento não vem enlatado. A natureza não faz nada dentro de lata. Você tem que procurar ao máximo comer produtos orgânicos, produtos naturais. Mas se você trabalha fora, leva marmita, pô. Faz em casa, leva. Porque aí você sabe o que você está fazendo. Porque se você vai comer fora, você não sabe que óleo que fritou lá. Você sabe que um óleo vegetal não pode ser reusado? A sua avó, quando ela cozinhava, ela guardava a carne dentro da gordura de porco. E ela fritava e guardava, fritava e guardava. Ela reusava a gordura de porco. Não tem problema nenhum você reusar uma gordura de porco. Mas se você reusa, por exemplo, um óleo vegetal, um girassol da vida, cada vez que você esquenta o óleo, ele é um pouquinho mais hidrogenado. Ele vai acumulando trans. Então você imagina um pastel de feira. Você acha que o cara que frita o pastel da feira, cada vez que ele faz uma fritura, ele joga aquele óleo fora e põe um novo? Aí ele teria prejuízo no pastel. Aquele óleo que está lá há 5 meses. Ele só vai acrescentando, acrescentando, acrescentando. Eu brinco, mas na realidade estou falando sério. Um dos maiores venenos que você pode ingerir, que eu sei que é muito gostoso, é pastel de feira. Porque ele é fritado, ele é frito em óleo que está sendo constantemente reusado. Tá bom? Vamos aqui para as últimas perguntinhas. E mais uma vez o recado aí, acesse academialairribeiro.com.br. Você que tem sede de informações, academialairribeiro.com.br, você acessa e você pode assinar o conteúdo de mais de 40 anos de pesquisa. E o site do Dr. Lair Ribeiro é lairribeiro.com.br. Lá você tem o acesso a todas as informações, os livros e DVDs do Dr. Lair Ribeiro. O Ananias Gonçalves, ele é de Cajazeiras, ele é de Paraíba, ele é médico. Ananias Gonçalves, ele é médico, ele é assinante da Academia Lair Ribeiro. Dr. Lair, publicam-se que reposição de vitamina D por si só não basta, e sim também a exposição ao sol. Além da vitamina D, o que mais essa exposição proporciona? O fato de você, doutor Ananias, o fato de você fazer a modulação da vitamina D com sol, a parte interessantíssima é que nunca vai ter excesso. Porque vai chegar uma hora que o corpo vai falar assim, chega, e ele para de produzir, mesmo você estando no sol. Então você nunca pode se intoxicar com vitamina D vindo do sol. Tá bom? Você não pode, isso acontece. Não existe. Quando você faz a suplementação com a vitamina D, você tem que levar em consideração dose. Ou seja, se passar de uma certa dose, numa certa pessoa, porque existe uma individualidade bioquímica muito grande, você pode... Porque o que interessa não é a dose que a pessoa está tomando. O que interessa é o nível. É o 25-hidrox-D. Eu posso dar a mesma dose para 10 pessoas e uma se intoxicar e a outra continuar deficiente. E tem a mesma dose. Então, se eu der uma dose para você, a mesma dose para mim, eu não sei qual de nós dois vai ter nível maior, porque depende da absorção, depende
do polimorfismo genético que nós temos para o receptor da vitamina D, porque isso também existe, que nós podemos ter, por exemplo, você pega um paciente com falência renal, insuficiência renal crônica, em hemodiálise, esse indivíduo não pode mais transformar 25-hidrox-D em 1,25-hidrox-D. Ele não tem jeito de ativar a vitamina. Não adianta você ficar medindo os níveis de 25-hidrox-D nele, porque ele não tem mais, o rim dele está lesado, ele perdeu a 1-alfa-hidroxilase, ele não tem mais capacidade. Aí você tem que dar para ele uma vitamina D ativada injetável. O nome comercial é Sigmatriol. Você pode olhar lá, você vai ver que tem um produto no mercado chamado Sigmatriol. Então você vê o seguinte, as pessoas ficam dando vitamina D para pacientes com insuficiência renal. Muitas vezes isso não vai virar vitamina D ativada, porque eu só vou ter os benefícios da vitamina D quando ela é ativada. Claro que se você quiser fazer as duas coisas, você pode diminuir muito a dose que você está suplementando e complementar. Só que tem que ter regularidade. É igual jogar futebol. Eu não posso jogar futebol uma vez ou outra. Eu não posso fazer ginástica uma vez ou outra. Eu tenho que esquematizar, eu vou fazer ginástica 3 vezes por semana, o meu corpo vai pegar ritmo. É a mesma coisa, eu vou tomar sol. Porque a pessoa que tem câncer de pele, muitas vezes é porque ela foi numa praia e fez uma queimadura de uma vez. Se ela toma um pouquinho de sol todo dia, a pele cria o que se chama resiliência. É o caso do pescador. Procura ver os pescadores. Eles não reclamam de câncer de pele, mas eles foram treinados, a pele deles desenvolveu o que se chama resiliência. Elas são capazes de suportar o sol, porque aquilo foi treinando, chegou nesse ponto. Certo? Doutor, a última pergunta, e aí a sua mensagem final, é do jogador Pablo. Ele pergunta o que é osteomalácia e quais suplementos podem ajudar no tratamento. Osteomalácia é quando eu tenho a deficiência da vitamina D adulto, eu não sou criança mais, eu parei de crescer, então eu não vou desenvolver raquitismo, mas, por outro lado, eu não tenho o mínimo suficiente para manter a saúde óssea. Então, o que acontece? O meu periósteo, que é a pele que envolve o osso, começa a inflamar. E com isso aí eu começo a ter essas dores profundas. Se eu não tratar, isso aí vai evoluir para a osteopenia e futuramente vai evoluir para a osteoporose. Tá? Se eu trato, às vezes com dose muito pequena, porque o osso é muito sensível à vitamina D. A dose que você precisa da vitamina D para não ter câncer de mama ou câncer de próstata é muito maior do que a dose que você precisa usar para poder curar o seu osso, para você curar a sua osteomalácia. Então, isso aí, a dose é muito patologia dependente. Depende do que você quer. Você quer para prevenir infarto? Quer para prevenir Alzheimer? Você quer para prevenir Parkinson? A vitamina D tem receptor em todos os órgãos do corpo. Você acha que a natureza é muito sábia. A natureza é muito parcimoniosa. Ela não faz nada sem uma finalidade. Se a natureza colocou receptor para vitamina D em todas as células do corpo, em uma pequena quantidade, menos de 2% que não tem, ela está dizendo o quê? Isso é uma substância importante para a vida. Senão, não colocaria receptor. Isso é muito importante você pensar desse jeito. Mas por que tem receptor em todas as células? Porque é importante. Se não fosse, a natureza não ia perder tempo fazendo isso. A natureza trabalha com muita inteligência. Nós temos que ver essa inteligência da natureza e levar vantagem disso aí, aproveitar isso. Então, eu espero que você pense bastante sobre isso. Hoje tem muita literatura na internet sobre vitamina D, sobre o hormônio D. Tem gente que já não chama mais de vitamina D, chama de hormônio D. E isso pode ser a diferença que faz a diferença entre a sua doença e a sua saúde. Um paciente que tem deficiência grave de vitamina D, não adianta ele tomar remédio nenhum, porque o básico que está faltando tem que ser consertado primeiro. As coisas mais importantes a gente faz primeiro, elas têm prioridades. A vitamina D deficiente é a maior prioridade que eu tenho.
Não adianta tomar remédio, pode vir de onde for, ter o preço que for. Não, eu primeiro tenho que cuidar da vitamina D. Isso é a primeira coisa que eu tenho que fazer. É o mínimo. Infelizmente, apesar de nós vivermos num país tropical, mais de 90% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D. E se você não acredita em mim, peça para medir, o seu médico fazer um pedido do 25-hidrox-D, também chamado calcidiol. E você vai ver que seus níveis estão baixos. Tá? Porque você não toma sol mais. Eu não estou dizendo para você ficar torrando no sol, virar pimentão, não. Eu estou dizendo para você levar em consideração e usar de uma forma inteligente o uso do sol. Isso é que chama helioterapia. Que, aliás, já existiu antes. Como eu disse, o Dr. Finsen, ele ganhou o Prêmio Nobel de Medicina em 1903 por mostrar a cura de inúmeras doenças com vitamina D, com sol, e por isso, com a luz solar, e por isso que criou o solário, que você ia para tomar sol. Bom, evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima. Ok, queremos agradecer mais uma vez aqui toda a paciência e a disponibilidade do Dr. Lair Ribeiro por essa fantástica aula sobre vitamina D, o hormônio esteroidal mais importante do corpo humano. Dr. Lair, mandei fazer um print aqui agora da última impressão da nossa audiência. Atingimos 50.373, o nosso público, 50.373 pessoas somente no Facebook, tá? O pessoal do Facebook aí. Muito obrigado aí a toda a nossa equipe. Queria mandar um abraço também para o Adriano Gato, aqui de Maringá, que está nos assistindo, sempre nos assiste, junto com o Dr. Lair Ribeiro, e também a todos os distribuidores franqueados da Nutrigenes. Pessoal do Brasil e do mundo, né, são quase 23 países assistindo aqui a gente. Queria agradecer essa grande audiência. E em breve a gente já vai mandar um e-mail para todos vocês, o Facebook oficial do Dr. Lair Ribeiro. A gente já vai programar o próximo Hangout. A gente vai ter uma reunião essa semana e o Dr. Lair Ribeiro vai programar a data e o tema que a gente vai abordar. E aceitamos sugestões aí. Vocês que estão nos assistindo, já coloquem o seu tema que você gostaria que o Dr. Lair abordasse. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Um abraço. Se inscreva no nosso canal. Se inscreva no nosso canal.